tudo da máquina, da fiação. Depois que viesse das cardas, que vinha pra cá. Porque pra carda ela ia lã bruta. E aí ela passava nas cardas todas, desfiava e vinha fazer os fios na fiação. Aí os fios faziam, daqui passavam para preparação. Tinha as correias, e as correias tinha que passar óleo, né? E caía. Então tinha que ter cuidado, se agachasse, podia pegar o cabelo, uma coisa. Era bem perigoso. Aí nós entrava e já se posicionava, cada uma nas suas máquinas. Da saudade. Muita saudade. Salão imenso, repleto de máquinas. E era aquele barulho. E aquelas janelas ali, nós não podíamos levantar os vidros. Tinha que ficar fechada, porque qualquer movimento do vento atrapalhava no trabalho, nas lãs. Enredava um fio no outro e aí dava muito trabalho. Então tinha que ser tudo fechadinho. Aqui era, como é que chamava-se? A correnteira. Trabalhava nessa posição aqui. Aqui tinha o cabo. Essas aqui, a trava era de ferro aqui. Isso. E a máquina vinha de lá para cá, até aqui. Cadê os trilhos? Ali onde está os trilhos. A máquina vinha de lá para cá. E a gente tinha que acompanhar a máquina para dentro e para fora. Ela entrava e saía. Ela corria todo esse trilho. Fazia as fuzuletas, fazia as maçarocas. Ó, aqui, ó. Cada ferrinho desse aqui, isso aqui chama-se fuzuleta. Então, cada ferrinho aqui ia um fuso que enchia de fio de lã, né, e fazia maçaroca até aqui. E depois, então, daqui ia para a preparação. Depois a gente tirava todos esses fios de lã, viu? Aqui. Isso aqui andava na volta. Agora abrir os compartimentos. Ó, isso aqui tudo a gente botava graxa, que era para poder andar, graxa e óleo. A gente azeitava isso tudo aqui para poder andar. E depois então botava os fios aqui, e aqui ó, o cilindro, aqui chama-se cilindro, tá tudo grudado aqui. É aqui. Cilindro da máquina. Aí o rolo da lã. Isso aqui é os pentes, ó. Isso aqui tudo nós tirava para limpar. Agora tá tudo os rolos ficavam ali. Os rolos ficavam por aqui e vinham aqui por baixo nos fusos, né? E vinham aqui, ó. Enrolava aqui para fazer o fio para ir lá para preparação. E aqui trabalhar. Cuidado aí. Aqui tinha o controle que a gente, né? Só fazia assim, né? Para ligar ou desligar. E aqui tinha a corda, isso aqui tudo girava. A corda. E aqui os cabos da máquina. Os cabos da máquina. É tudo desligado. Eu trabalhei nessa máquina. Os fusos com a lã. Os fusos com a lã. Aqui, o fio da lã. E essas gavetas aqui era para nós armazenar fuso para ir repondo. Isso. Quando o fuso estava cheio, nós ia substituindo. Ó. Isso aqui tudo era torcidinho. Para emendar tinha que distorcer o fio para emendar um no outro quando rebentava.
Isso aqui chama-se fuso. E foi uma roda dessas que eu contei para você. Eu tava na máquina com a mãe, também. eu tava na outra ponta. E quando eu entrei, nós trabalhávamos 4. A correnteira, o costado e a ponta grande. E aqui a correnteira, a ponta pequena, que trabalhava lá na ponta. E aqui no meio a correnteira. E aí eu descuidei com a roda e meu pé tava no trilho, assim, ó. Só que quando a correnteira tocou a máquina, eu não vi, a correnteira era minha mãe. Aí eu tentei puxar o pé e não consegui. Só ouvi um E eu barulho só escutei quando Aí eu ela peguei e gritou, fiz assim, mãe, ó. eu digo, o que foi, guri? A roda pegou meu pé, mãe. Mas Fiz a máquina assim, já com tinha pegado, tinha uma que deixar perna ela vir, e deixei. sair para fora, torcer o fio, para depois entrar para dentro. Aí eu Deixei. parei a máquina, desliguei a máquina. Só desviei a perna e deixei o trabalho seguir. Eu não tinha o que fazer nela. E ali, naquela mesa, ficava um dos encarregados, né? Os encarregados ficavam ali, né? Às vezes cada um de um lado. E quando nós parava para fazer o almoço, a refeição, o café, era tudo ao lado da máquina. As trabalhadoras, cada uma ficava no lado da sua máquina, então tinha os caixotes grandes e nós arrumava como se fosse uma mesa, né? Lá na ponta. Aqueles caixotes grandes, assim. Aí nós colocava assim no canto da máquina e todo mundo sentava ali na volta, ia lá no roupeiro, como nós chamávamos, cada uma pegava a sua térmica, a sua xícara, né, a sua colher, e nós sentava cada uma nos seus postos na volta do caixote para fazer a refeição. Era bem agradável. E ali nós conversávamos, e ali nós tínhamos nossos momentos de alegria, de tristeza, de saudade, nós falávamos sobre um pouco de tudo, e terminava o horário, o encarregado apitava e nós já recolhia tudo e voltava para o nosso trabalho. Porque nós não tínhamos esse refeitório, o lugar certo, então era entre as máquinas. Tudo aqui. Era sempre fuso arrumadinho para colocar na máquina. Quando a gente arriava a máquina, que tirava as maçaropas. E aí então a gente colocava, tinha que ser bem apertado. Tudo aqui era calor, né? Essas telhas aqui, em pleno verão, sem poder abrir as janelas. Então era insuportável. Muitas vezes eu acho que fazia o quê? 39, quase 40 graus aqui dentro. Então o calor era tão intenso que nós muitas vezes saía da máquina, ia lá no roupeiro, molhava o rosto um pouco, se refrescava para depois voltar para a máquina. Era assim que ela vinha, ó, para a máquina. E aí ia para ali, nós transformava no fio. Ela vinha assim, ó, em pasta. Olha. Agora tá tudo enredado. Ó. Ela vinha assim, saía lá das cardas, os rolos assim, com a lã alta, bem fofinha assim, ó. Mas vinha dessa grossura, assim. Aí vinha pra cá, e essa pasta aqui passava aqui embaixo, ó, os rolinhos, não podia enredar, e aí ia pros fusos, e aí nós trabalhávamos ela na máquina e ela transformava, ia pro fuso transformado em fio, né? Aqui ela tá encostada, né? Aqui, essa aqui ainda Ela tem. tá fechada, na verdade. Arelém, essa aqui ainda tem fieira. Deixa eu ver. Olha as cordinhas que não podiam ficar frouxas. E tinha que ter um nó certo para dar. Isso. As fieirinhas. As fieirinhas. O nozinho era assim, ó, aqui. Ó. Tinha que ser assim. Nozinho
da feirinha. É que ainda me lembro ainda. Nozinho da feirinha. E elas tinham que estar bem esticadinhas. É, bem esticadinha para as fuzuletas andar. Fuzuletas. Viste? Ainda bem nozinho. Legal. A gente tinha que abrir aqui, abrir aqui para dar um nozinho. Para trabalhar ali. Puxar Ai, essa aí ficou toda emendadinha. Mas tá tudo endurecido. Ai, tá toda emendadinha ainda. Toda emendadinha ficou. Que bacaninha. Muitas vezes nós já sabia e nós já sentia, de tanto tu trabalhar na máquina, tu já acaba conhecendo que ela tem algum problema. Então, muitas vezes nós mesmos que trabalhava na máquina, nós mesmos já nem precisava chamar o encarregado, o mecânico, ninguém. Nós mesmos já azeitava ou engraxava onde era preciso, né? Nós já tinha o material tudo direitinho ali, já azeitava ela, já via o que estava acontecendo, não está batendo muito, vamos ver. Só o ouvido, nós já doutrinava o ouvido de forma que a gente já conhecia toda a engrenagem da máquina. E aí nós já ia desenvolvendo o trabalho. E quando arrebentava o cabo, ela batia com força lá dentro. Aí tinha que vir o encarregado para emendar aquele cabo, para ela seguir trabalhando de novo. Fim de semana isso tudo era limpo. A gente limpava a máquina todinha, para segunda-feira, quando voltasse, estava tudo limpinho. A gente chegava, azeitava tudo novamente, azeitava as fuziletas, tudo, para depois então ligar a máquina para trabalhar. Era muito bom, eu gostava. Cheio de maçaroca. Aqueles caixotes grandes que a gente viu lá Era a atrás. produção que a gente fazia. E aí daqui já ia para outra repartição, né? Pesava aqui, ó. Deu tantos quilos, que aí eles viam a produção, os empregados tinham feito de produção naquele dia, né? E aquela produção ia para o quadro, anotadinho direitinho, para ver a produção que a gente fazia. Ali ficava banheiros, os roupeiros das mulheres, elas chegavam, elas saíam tomadas de banho, tudo direitinho. Tinha os chuveiros. E aqui o encarregado geral de todos eram os outros, o José Piloto, que era de Pelotas, e o encarregado, seu Magalhães, eu me esqueci o nome dele agora. E eram as cardas, era o seu Roberto Reis Gomes, faleceu há pouco tempo, e foi diretor da Tapirg, e ele era encarregado. Era ele, a dona Zilda Oliveira, e mais duas funcionárias, Maria Angélica e a outra era Neuza, parece que era. Só não recordo o sobrenome. Não, mas aqui a gente vê que é da cardagem, porque tem até os fios levantadinhos. Ficava na lua e levantava os pelinhos. E aí que fazia, ó, fica peludinho. Se enxerga ainda o vestígio dos fios, dos pelinhos ali que eram levantados. É lindo isso. Eles armazenavam as lãs aqui dentro. Tem ali, ó, vestígios. Armazenavam aqui para levar, para botar nas cardas, que era para produzir. Tem vestígios das lãs, ó. Abrir, fazer uma esteira assim de lã, e ia enrolando assim nesses rolos, e depois ficava bem abertinho, que era para fazer os rolos para ir para as máquinas da fiação. Tinha banheiro por aqui também, e a lã vinha por esse canto. Aí para as Carda. agora já está numerado. desmanchado, né? Tem Mas as as cores, cargas viu? eram tudo numerado. Tinha cores de lã,
Tinha branca, tinha cinza, Cada carga e uma tinha azul, tinha vermelho, tinha verde, que era as cargas as lã verde, que era para os soldados da guerra, que a gente fazia, produzia para fazer a roupa para eles. Quando eu entrei para cá, fazia 2 anos, esses vidros eram tudo pintados de preto. Os vidros da janela eram tudo pintado de preto, porque não podia aparecer luz de noite. E nós trabalhávamos de noite até às 10, então eles pintaram os vidros tudo de preto, para não aparecer. Isso aqui era os molhos, onde enrolava as lãs. Isso aqui saía das cargas, né? Das cargas. Era muito bonito, porque ficava tudo branquinho, porque ia enrolando-se os fios e ficava muito bonito. Ficava muito bonito ver isso aqui funcionando. E eu vi, eu vi isso funcionando. Tá? Uma pena ver que o fio sintético fez isso, né? O fio sintético fez ficar muito mais barato para eles e muito mais cara a produção disso. Porque olha o tipo de máquina que era necessário. Até eu tive no Facebook, vi um comentário do filho do Renato. Renato é que era o chefe da minha mãe na tecelagem. E ele falando que uma judiaria, porque as máquinas eram importadas, como a gente pode ver. E aí começou a não se ter peças para reposição e as máquinas foram sucateando. Porque ficou muito caro e inviável de mandar buscar da Alemanha, né, da onde elas tinham vindo. Então por isso que foi se sucateando, né? Olha aqui se vê direitinho, cada um deles girava, ó. Cada um girava e tá aqui até os fios ainda, ó. É muito bonito isso. Então o filho do Renato dizendo que aí o pai ficou tão desgostoso que teve até um infarto e faleceu. Então ele era uma pessoa, eu conheci o Renato. Eu trabalhava nos liços e ele era chefe da minha mãe na tecelagem. Ele tinha um carinho muito grande pela fábrica e pelos funcionários. A mãe, sabe, trabalhou com ele muitos e muitos anos, que a mãe trabalhou aqui 25 anos, eu acho que foi 26 anos. Então a mãe tinha um carinho muito grande pelo Renato, como chefe, né, e como pessoa, por tratar todos os funcionários como pessoa, assim. Ele era muito com a gente. O filho dele falou que ele fez curso até na Alemanha para saber como operar todo aquele maquinário, né, que tinha na tecelagem. Aqui era feito os tapetes. Então entravam os fios ali atrás, que eram tecer. Os fios eram, como é que eu vou te dizer? Era um pente onde era trabalhado o desenho do tapete. Então ele ficava todinho aqui atrás. Ele vinha desenhado, os fios. E aqui tinha banquinhos. Era 6 mulheres aqui. Bom, mas eu me lembro o nome, não. A dona Carmen Soria, Edith Sagiomo, Nelly e outras não lembro. O encarregado geral era o seu João Marques, falecido. E elas botavam os fios, por exemplo, uma cor vermelha, elas amarravam, davam um nozinho e batiam as cargas, iam batendo. Depois pegavam um tesourão, cortavam, ia cortando todos para ficar todos iguais. E enrolava aqui, o tapete não lá para trás, e vinha vindo. E assim elas iam fazendo. Chegava a levar, às vezes, dependendo do tamanho do tapete, chegava a levar 1 ano para ser feito, confeccionado. Todinho, fio por fio. Ficava muito bonito. Ficava estilo esses que tem agora, os persas, que eu não sei se você já viu. Lá para os lados árabes, lá que eles fazem, exatamente iguais assim. E ficava muito bonito. Sobrou um dos tapetes. E o lugar dele ficava no final da tecelagem, tinha uma porta que dava, por onde estava o estoque, por ali, tinha outra peça separada. Ficava totalmente separada da fábrica. E ali tinha esse aqui. Era só um também, não tinha mais que um. Era uma peça até mais ou menos, sim,
acho que uns 6 por 5 a peça, onde ficava ele assim. Aí tinha a mesa do encarregado, onde as senhoras ficavam, banheiro, sempre teve, todas as peças sempre teve banheiro. Tinha banheiro e roupeiro. E elas ficavam ali, elas deixavam todas as roupas ali, ficavam os uniformes, que eram os tapapozinhos. Não havia nada contra como vou dizer, objetos para uso de acidente de trabalho, não tinha. Não usavam capacete, não usavam fones para ouvido, nada. Tudo era mão de obra mesmo, na raça, como se diz. E as pessoas gostavam, né, que se sentiam bem aqui dentro. Até hoje, as pessoas que a gente encontra aí sonham com isso aqui, como se quisessem que retornasse novamente, né? Às vezes eu digo para minha guria, parece que aqui a alma das pessoas ficam aqui dentro, ou ficaram aqui dentro, de alguns que já foram. Mas eu não sinto a minha alma aqui dentro. Mas tem pessoas que sintam. Meu pai trabalhou aqui, ele foi o único motorista que teve, porque na época antiga, né, que não tinha carros, caminhões, essas coisas assim, quando vinha a lã, vinha com o trem, né, os vagões do trem traziam até aqui, onde tem corredor da fábrica ali. Então ali largavam as lãs, aí a Zorrinha, que é aquele carrinho lá da frente, lá quando nós entramos, que eu te mostrei, aquele ali apanhava, né, as lãs nos sacos que vinha e trazia para dentro da fábrica. Aí depois, quando foi, ele com 18 anos, ele entrou como motorista do Dr. João Rengans, né, particular. E aí, quando o Dr. Rengans entregou a fábrica, foi embora para o Rio de Janeiro, deixou ele na fábrica, como empregado, inclusive até deu uma casa para ele morar e tudo. E aí ele ficou até os últimos dias dele, né? Ele trabalhou 65 anos aqui dentro. Ele se aposentou e depois já voltou aposentado a trabalhar. E ele era mecânico de todos os carros aqui dentro, né, inclusive do caminhão de viagem. Depois tinha uma Kombi. Eles compraram a Kombi porque aí não vinha mais a lã, né, em caminhões. Aí depois vinha por transportadora. E aí ele só levava depois tecidos, ponchos, jaquetas para revenda. Aí ele saía com o vendedor, aí fazia as entregas. Mas antes ele ia Caxias do Sul, Gramado, aqueles lugares ali, e fazendas nos arredores, e trazia aquele caminhão enorme, sabe, com aquelas lãs lá em cima, você quer ir virar até, assustava a gente como criança, achava que era muito grande, né? Aqueles baita coisas de lã e trazia. E foi uma vida aqui, né? Ele foi também presidente do Esporte Clube União Fabril, junto ele e o seu Wilson Souza, que foi guarda ali, vigilante e chefe da guarda, falecido. Tinha o seu Ireno Pires de Oliveira também, era da guarda, os mais antigos. Acredito que não esteja vivo ainda. E depois teve outro que foi para a FURG. Muitos foram embora. Fizeram uma FURG aqui em Rio Grande, a Universidade, né, Federal de Rio Grande. Contratou muitas pessoas. Muitos foram para a FURG. Uns como guarda, outros como motorista. Mas aqueles, como eu te disse, que tem a alma aqui dentro, aqueles não foram. Aqueles ficaram até o final, até a hora de fechar. Depois que saía, estava tudo pronto aqui, os fios, né, que eles saíam prontinhos, saíam em rolos, eles saíam daqui e iam para a preparação, que é um setor que, claro, não tem mais os maquinários que trabalhavam. Eles faziam os tapume, que eram os fiozinhos. Eu entrei com 13 anos, trabalhei aqui. Eu entrei para os liços. Dos liços eu passei para a tecelagem, com 15 anos. Trabalhei um bom tempo, não estou lembrando agora o tempo. Depois eu saí, aí trabalhei fora,
voltei para trabalhar na loja, né? Da loja, fui lá para cima pro escritório central. Do escritório central vim pro departamento pessoal. E ali me aposentei. Mais ou menos isso, a história minha, no caso. E fazia os pagamentos aqui. Então, quando tinha atraso do salário, que dava os valezinhos, ou então cheque, a gente vinha com as caixinhas, máquina por máquina, fazia o pagamento. E a gente pagava um por um. Então a gente fazia todinho o controle da fábrica. Então a gente sabe cada coisinha que tem aqui. Ali no departamento trabalhava comigo a Marlene Santos, que foi a primeira encarregada. Depois trabalhou a dona Eloy Maciel, que ainda é viva, ali na Vila São Paulo. E por final, quando ela saiu, ficou eu de encarregada, até 97. A gente fazia os pagamentos, tudo, envelopes, fichas de pagamento, folhas de pagamento, tudo à mão, tudo manual. Depois, em 86, que foi implantado o computador, né? Mas aqui em Rio Grande não tinha. Tinha em Pelotas. Essa aqui eram as lançadeiras, ó. Depois vamos ver, para já não ter. Ó, isso aqui era feito aqui. Tinha as marcenarias. Ó. Aqui entrava o tapume que eu te falei, que era feito lá na preparação. Era tipo de um emaranhado de fios. Aí fechava. Essa lançadeira tem uma biqueira de aço, ó. Aqui e aqui. Né? Que ela entrava no tiar. E aí tu dava uma manivela, moço ligado. E ela fazia isso. Né? Lá e pra cá no tiar, onde ela carregava o fiozinho e tramava. Tramava aquela teia do liço, que era o desenho do tecido, do cobertor, do que fosse fazer. Então essas eram as lançadeiras. Eram todas fabricadas aqui na oficina, na marcenaria. Todas elas. Esse aqui é dos tiar alemão, que tinha os tiar que eram automáticos. Viu aquela parte de cima todinha lá? Ficava lã para ser classificado. E subia para aquele elevador. Dona Valmira Oliveira, falecida também. É uma senhora que ela ficava sentada, classificando. E às vezes vinha outros para ajudar também. Mas no setor era só ela. Isso aqui é uma lista. Isso aqui é até a beira da praia. Ali entrou o estoque. Ali era a oficina. Era a mostra. Já era tecelagem. No meio tinha um portão, né? Aqui ele ficava, às vezes aberto, a maioria era aqui. Porque as máquinas ficavam todas nesse sentido. Todo o comprimento. E aí tinham corredores, né, no meio das máquinas. Sabendo que os tiares daqui da tecelagem, eles só faziam tecidos que fossem com estilo xadrez ou listado. Em linha reta, né? Ou xadrez, ou listado, ou em quadros, mas todos que tivessem a geometria do linha reta. Eles não faziam trabalhados. O trabalhado, que é um cobertor que eu tenho, lá que tem umas flores, ele era feito nos jacá. Os jacá era para lá do prédio daqui da tecelagem e ainda mais para lá um pouco. Depois da Rengens ter fechado, teve um funcionário, não tenho certeza do nome, acho que era Francisco, que arrendou os jacá
E aí ele convidou 3 tecelãs para trabalhar com ele, e aí ele fazia tecidos nesses jacá, que faziam tecidos mais trabalhados. E minha mãe trabalhou com ele. Então, mesmo depois da Hengens fechada, porque a mãe sabia trabalhar muito bem. A mãe veio para cá com 16 anos, então a mãe conhecia bem. Então ele pegou as 3, a mãe, a Yolanda, e aí depois era a dona, eu até lembro o nome dela, ela era irmã do Rubens Simão, fotógrafo, não me lembro o nome dela agora. E a outra senhora não conhecia, acho que era a Zilda, que acabou vindo para cá com a mãe. Mas era muito lindo, mas era para lá o jacá. Então aqui era só tecidos retos, né, de padrão reto, e lá que eram os desenhos trabalhados, que era outro tipo de máquina, que aí eu não conheço os tiares dos jacá. Só se eu ver eu sei que é, mas não sei como é que ele funciona. Não sei se é o mesmo padrão de fio. Agora os daqui eu sei, porque aí eu que enfiava os liços, né? Ali tu entrava, os primeiros tiares eram os automáticos, e tinha mais ou menos uns 50 ao total. Pode ser? 50 mais ou menos tiares automáticos. Depois eram os alemão, que iam até lá o final. Olha, mais de 100, eu acho. Eram de 2 em 2, eram um de frente para o outro, né? Onde as mulheres trabalhavam os dois, emendando os fios. Onde está o estoque ali, mais ou menos, dos liços, né? Onde falei, onde faziam os pentes para vir pro tiara. Depois, mais adiante, fora um pouquinho da tecelagem, tinha outra tecelagem, que era do jacá, os que faziam os cobertores florais, que até eu mostrei muito, teve uma senhora que tinha um também, né? E fazia os florais, só lá que fazia. Aqui só era liso e xadrez. Os tiares automáticos eram tecidos finos, que eram feitos no fio penteado, que mais adiante, onde está o estoque ali, funcionava também o fio penteado. Funcionava as urdições, que era onde é feito as maçaroquinhas que eu te falei, que é dentro da lançadeira. A preparação dos fios em rolos, que ia para os liços, que é os pentes, que ia para os tiares. Tudo para ali, aqueles lados ali. Funcionava essa parte. Depois do lado de cá, passava os tecidos para cá, depois de prontos, tirado da máquina, onde era a preparação. Aí os tecidos vinham com nozinhos, né? Então as mulheres tinham umas pinças preparadas para isso. Eu acho que, inclusive, acho que eu tenho até uma que eu achei nas coisas do pai. É umas pinçazinhas que tu puxava os fiozinhos, cortava os nozinhos, se era feito nos tecidos. É que eram as emendas que as mulheres faziam nos tecidos. E então tinha aquele monte de bancada, assim, as mulheres tudo tirando um por um, entendeu? Aqueles nozinhos. E às vezes picava o tecido. O tecido fazia um furinho. Então tinha as cerzideiras. As cerzideiras cerziam aquele tecido ali, deixavam como se não tivesse nada, assim, ficava praticamente novo. Eu conheci apenas uma, outras eu não conheci, que é a dona Eni Teixeira Espíndola, que ainda é viva, ainda mora nas casas da frente aqui da Renhas. Ela era cerzideira na época. E tinha várias outras, tinha o encarregado que era o seu Assis, que acho que até uma senhora mencionou, o seu Assis, que é falecido, era o encarregado geral da preparação. Tinha a dona Ivone Varela. E trabalhavam mais ou menos umas 20 pessoas. Tinha homens também. Tinha o seu Assis, tinha o Flávio, que trabalhava também, que ajudava a carregar as peças que eram pesadas, então eles carregavam, ajudavam. Ali tinha também a máquina de passar, que depois de pronto o tecido, que fosse todo tirado os nozinhos, que eram cerzidos, passava naquela máquina de passar, né? Que era onde tinha, era praticamente passar parafina, né? E o tecido ficava, como é que eu vou dizer, ficava com brilho, ficava com textura, para serem enrolados. Aí sim, a partir dali sim, aí era vendido. Ou eram vendidos ou ia para a costuraria para ser trabalhar. E os tapetes ali ficava
Depois nós vamos ali para ver, ali ficava a caldeira. Aqui ficava a preparação. Era para onde vinha os tecidos do lado de cá. Depois tinha amostra, que tirava um pedacinho de tecido e fazia mostruários. Então a gente entrava lá, tinha tecido lindíssimos, né? Tecido até antigo. Às vezes quando a gente queria algum tecido, alguma coisa, a gente ia ali e comprava direto ali. Mostrar, fazia mostra, que é a dona Maria Silva, né, falecida também. E ela fazia as mostras, tudo, ficava tudo bonitinho, para ser entregue para o vendedor, oferecendo. E mais adiante, também nessa mesa que eu não tenho mais o prédio, era a oficina, onde trabalhavam vários homens ali. Ali eles faziam as peças todinhas das máquinas, eles estragavam, quebravam, né? Então tinha os que faziam as peças todas, que tem um nome que eu não sei o nome que davam a eles. Tinha a marcenaria, que era onde feito todo o trabalho de marcenaria, no caso, que era feito aquelas lançadeiras, eram feitas qualquer coisa que estragasse de bancadas de madeira, eles faziam ali também. Tudo era feito na oficina. E também faziam a manutenção das máquinas. Tinha o Osni de Ávila Garcia, vivo ainda, que ele era eletricista, não, ele era soldador. É meu tio até, soldador. Teve o meu irmão que era eletricista, ele, o Elias Saraiva também. Tinha o Dagoberto. Dagoberto tinha o seu... Dagoberto, deixa eu ver se eu lembro mais algum. Dagoberto é vivo ainda. O seu... Puxa vida, esqueci o nome. Mas tinha vários homens, mais ou menos uns 50 homens trabalhavam ali. Na oficina. E cada um tinha um setor que trabalhava entre eles. E tinha depois a caldeira, que ficava ali, né? Ficava a caldeira, que era o Valmir Pérez que eu te falei. Teve uma explosão uma vez da caldeira, né? A caldeira explodiu, teve vários feridos até. Mas não era essa direção aí que estava. Aí depois foi feita uma nova, fizeram uma nova para mim, para ser colocada. E lá, naquele final, lá onde está aquele portão, depois entrava para a loja. Muito tecido por ali, para dentro da loja. E agora fecharam lá em cima, tá tudo fechado, né? Ali funcionava a loja. Em cima a costuraria, tinha várias máquinas de costura ali. Ali embaixo, naquele cantinho ali, ficava a senhora que fazia debrum nos cobertores, dona Nair Ribeiro, né? Botava os debruns, aqueles cobertores eram largos assim, os debruns. Ela colocava e a etiqueta. Ela costurava. Isso é um tiara. Isso aqui são os liços. Liços é cada um desses ferrinhos que tem aqui na beira. Ó, cada um desses ferrinhos é um liço. Olha, aí botava. Ó, só que era enfiado nos liços. Um por um, que eu trabalhei de início. Enfiava direitinho. Aí, que sujeira tá. Aí só que vinha pra cá, né? Aqui enrolava os tecidos. Quando rebentava, eu tinha que emendar um por um, de ponta a ponta. Isso aqui. E aí, tu vinha aqui pra trás, eles passavam o dia inteirinho aqui atrás, só emendando. Mas tinha as emendadeiras. Mas às vezes a gente tinha pressa, quem ganhava por produção, então tinha que... Quanto mais tu fizesse, mais tu ganhava. Então tu já aventurava a tu mesmo emendar. Essas tábuas que a gente diz, é que são os liços. Eles têm furinhos no meio por onde passa o fio. Então vinha esse rolo gigante, cheio de fio enrolado nele. Então, mas todo enrolado em todo o comprimento. Então, aquele fio todo enrolado. E aí vinha aquelas pontas
que se colocava, né? Lá no setor que eu trabalhava. A gente colocava aquelas pontas assim por cima de um varão. Então eu ficava do lado de cá, embaixo da teia, eu sentava num banquinho e ficava embaixo daquele rolo que ia as pontinhas. Isso era feito tipo nos cavaletes, não se tinha máquina para aquilo. Então aí ficava aqueles cavaletes de madeira ali, aqueles suporte de madeira, que tinha um furinho no meio de cada um. Então através daquele furinho a gente colocava os fios de lã. Então tinha um padrão, que aí quem estava do outro lado seguia aquele padrão que estava no papel, que era para enfiar. Então vamos supor, 3 com fio amarelo, 3 com fio vermelho, 10 com fio verde. Ia ser de acordo com o padrão daquela peça que ia tecer aquele cobertor, vamos dizer assim. Então se aquele cobertor fosse xadrez vermelho com amarelo, então ele precisava manter aquele padrão, de tanto em tanto, aqueles fios daquela cor. Então se enfiava um fiozinho de acordo com aquele padrão do lado de lá. Depois disso feito, desses fios passarem tudo pelos liços, aí o portão era aberto assim direto para a tecelagem. O portão, esse rolo ia para a tecelagem e colocavam num tiar, ou seja, num tiar que era esse assim. E aí depois de colocar, ó, tem até os suportes assim para colocar os rolos gigantes. Aí do lado de cá vinha vindo o fio, né, um fio, e aí ele começava a trabalhar com a lançadeira. Então a lançadeira tinha fusos de lã, que esses fusos saem daqui, ó, porque quando terminava elas tinham que colocar outro. Então aqui tinha a lã. Então esses liços se levantavam, tem até os ganchinhos. Um levantava, o outro baixava. E aí essa lançadeira corria, ia lá e batia do lado de lá, porque ela tem ponta de metal. Ó, ela tem ponta de metal, as duas pontas. Porque ela ia lá e batia e voltava. Quando ela ia, ela largando o fio. Quando ela chegava lá, os liços trocavam de posição e ela voltava. Então fazia-se assim nos tecidos. Quando esses madeiras que tinham os liços levantavam, fazia isso nos fios. E aí passava a lançadeira. E aí elas trocavam de posição e voltava a lançadeira. Então isso é a lançadeira, que ia, batia lá, voltava, enquanto esse aqui ia trabalhando, sabe? Trocando a posição. E assim que o tecido ia sendo tecido, né? Ia sendo tecido e ia enrolando no rolo o tecido pronto. Ele ficava fazendo, saía de lá com fios e ficava fazendo tecido. Esse tecido estava aqui por dentro e enrolava aqui embaixo, ó. E aqui fazia isso aí depois do rolo. Aqui a lançadeira, aquela que eu te falei, ela trabalhava aqui, ó. Aqui lá, ó. E ela corria, ó, aqui dentro. E isso batia, fazia horrores de barulho. Era ensurdecedor. Para tu falar com outra pessoa, tu falando, tu não conseguia. Então tu tinha um gritinho peculiar. Uhul! E a pessoa escutava o barulho. Ó. É que tinha uma manivela que não deve ter. Não está mais a manivela. Aqui. Mas entrava aquela lançadeira que eu te mostrei e tu fazia assim. Tchá, e fazia tchá, tchá, tchá. E ela batia, ela levantava, tchá, ela botava. Aí ela pegava o embalo, moda trem, a criança Maria Fumaça. Aí ela pegava o embalo e esse aqui eram os alemães. Os liços trabalhavam e a mãe eu digo porque eu vi a minha mãe trabalhando, né? E aí e quando um fio rebentava, ela tinha que cuidar para fazer a emenda no mesmo padrão da cor, porque senão ficaria o tecido com cor diferente. Então até aqui ela tinha que cuidar quantas carreiras precisava ser, porque aí que ia fazer o xadrez, né? Quantas carreiras precisava ser com o fuso dessa cor. Então aí precisava para formar o quadrado. Então lá nos liços a gente enviou os fios no comprimento. A tecelã cuidava os fios, né? Quando eles teciam, quantas carreiras tinham que ser que a lançadeira fosse passar com aquela cor. Depois ela trocava a lançadeira e ela colocava outra. Ó, isso aqui era lã pura enrolada naquele que era colocado aqui. Depois tinham que tirar
esse fuso, como é que sai esse? Aperta-se essa alavanquinha e puxa-se. E aí se tira esse e se repõe outro, que aí esse aqui vai para lá para encher de novo de lã. E cada um tinha que passar com uma cor diferente. E tá bem novinho esse aqui. Essa lança, mas vê que chega a ter cavas na madeira, ó. Esse aqui já foi consertado aqui. As pontas de metal. A mãe, uma vez, uma lançadeira saltou da máquina e acertou na cabeça da mãe. Então, como essa ponta de ferro, a mãe teve um corte bem profundo na cabeça. A mãe teve bem ruinzinha, porque era muito... A velocidade que ela ia, que batia. Uma outra coisa também que eu fui perceber há pouco tempo, que uma amiga viu o vídeo que eu tinha falado outra vez, e ela falou que pena que ficaram quase todas surdas, as tecelãs. Eu nunca tinha pensado nisso, e minha mãe ficou surda. A mãe morreu quase sem escutar nada. Ela usava aparelho, mas não adiantava, porque o barulho de um tiar funcionando, hoje já passaria dos decibéis que a gente pode suportar. Imagina um salão enorme com muitas e muitas máquinas. Então, para se falar, era só gritando. E aí a mãe tinha também, elas se falavam também com assobio. A mãe tinha um assobio que ela fazia pelo lado. Ela fazia muito alto o barulho. E aí uma via que a outra queria falar com ela, porque elas não se escutavam, não adiantava chamar a Yolanda, né, que era o nome da mãe, não, elas não se escutavam, então elas assobiavam. Era muito grande o barulho, muito forte mesmo. Por isso que a surdez que essa conhecida minha falou, e eu nunca tinha me dado conta o motivo da mãe ter ficado surda. Eu achava que a mãe usava o cotonete errado, que a mãe deixou os ouvidos molhados, mas não, várias tecelãs ficaram surdas, em função do barulho. Nessas caixas só tem bastante história. E às vezes, isso aqui eram fusos que se desenfiaram. Então isso aqui está para ver que ele está enroladinho e no meio tinha o fuso. Mas às vezes o fuso rebentava muito, que elas pegavam e descartavam, porque aí ele ia para a fiação de novo, ele ia ser trabalhado, ele não era jogado fora. Mas aí tinha, ó, a gente enxerga um enroladinho dele, onde no meio teria aquele suportezinho de madeira, porque ele era enrolado naquele suporte de madeira, mas que depois era tirado, porque ficava só lã, não ficava mais nada, que era uma lã bem entupidinha, que a gente vê que ainda tem, ó, uma textura. E aí às vezes elas tiravam. E também, mesmo sem elas querer tirar, era tantas carreiras que precisavam passar daquela cor. E aí depois elas tinham que tirar aquele fuso, né? A mãe tirava aquele fuso e colocava outra cor que precisava para seguir o padrão do tecido. Então ficava um fuso com pouquinha lã, então também vinha para cá, porque não tinha como botar, às vezes não dava para 2, 3 carreiras para fazer novamente, então não aproveitavam naquela vez aquela lã. Aí ela ia de novo para ser reaproveitada e fazerem novos fusos daquele padrão de cor. Porque tinha também a área do tingimento, né? Eles teciam, ó, tinham cores diferentes. Então isso tudo era tingido aqui mesmo, porque a lã chegava branca e crua, que nem a gente viu lá no início. E aí depois ela era tingida. Então tem várias cores bem diferentes, padrões diferentes. Ó. Então bem bonito de ver. Aqui é uma parte que foi tecida aqui, olha aqui, ó. Então é um tecido que dependendo, ó, e esse fio é que passava nos liços, e aí o liço levantava, vamos supor, as cores bege e baixava o cinza, né? Quando o tiar levantava aquela parte de madeira, e aí a lançadeira passava e ia lá. E aí o tiar trocava a posição e o fio marrom descia, o bege subia, né, ao contrário, e o liço voltava, a lançadeira voltava. E assim que ia se tecendo, né, esse tecido. Muito lindo. É automático esse. Eles trabalhavam sozinhos. Eles tinham que estar sempre presente, porque tu tinha que fazer a manuela, entendeu? Esse não. Ó, tu puxava e ele ficava trabalhando sozinho. Mas a lançadeira trabalhava. Esse aqui nunca trabalhei nesse. Geralmente quem tinha mais tempo na casa que ganhava os automáticos. Mas era esses aí.
É onde fazia os rolinhos, né? Enrolava naqueles, que eram os tapumes, que ia para dentro das lançadeiras para trabalhar, para fazer os fios também, os pentes. Era daquele, ficava uma peça maior que essa, cheia daquilo ali. Tinha no fio penteado e tinha também na preparação e urções. Aqueles, tipo aquela gaiolinha, tá vendo, tudo enfiadinho assim. Era que fazia, era a máquina que fazia os tapumezinhos. Essa que fazia os coisas, como é, os novelos. Esses novelos que eram feitos ia para os liços para ser feito o pente. Aqueles lá iam dentro da lançadeira. E esse aqui ia para os liços, os novelos. Ia também lá para os tapetes, cada um tinha uma cor, que era para tu usar como fio, para trabalhar nos tapetes. Também, tudo saía dali. E muita gente fazia até casaco com essas coisas, vendiam assim. Eles faziam blusões, coisa com essa pela lã pura, né? Depois, no final, quando saíram aquelas mantas, aí já não era mais pura lã. Aí já levava acrílico. Né? Olha ali, aqueles fios vinham da fiação. Olha só. Tu tá vendo? Que eu te disse que ficavam todos enrolando e clarinho, olha aqui. Que legal, que legal, que legal. Vá. E tu viu que tem outros com cor já, ó, ali. Olha aqui. Ó. Olha aqui, ó. Os cones eram tirados, ó. Esses cones saem. Não vou puxar porque eles podem querer para alguma coisa. Mas aí era o fio que era trabalhado. Tinha-se uma pecinha que, vamos supor, eu acho que a pecinha era isso aqui. Era desse tamanho. E ela era, toda a volta aqui, ela era com esses armarinhos. E cada armarinho era para um funcionário guardar suas coisas enquanto estava trabalhando. Então, tanto é que a gente vê que tem ó, os cabides aqui para pendurar as suas roupas. Daqui a pouco estava chovendo, daqui a pouco colocar os seus calçados. Às vezes, na tecelagem era bem grande, muito, porque era muita tecelã. Então, cada uma tinha, e aí botava o seu cadeado, né? Porque tinha a portinha e tinha um lugar para colocar o seu cadeado, para cada um ter as suas coisas individuais guardadas, né? Então, cada um. Eu vi que lá na frente tem mais armarinhos desse, lá naquela peça lá do início. Mas era para isso que era usado esses armarinhos. No meu setor não tinha, porque nós éramos 5 ou 6 pessoas só. Então não precisávamos, mas elas eram, sei lá, 50, 60, sei lá quantas eram na tecelagem de verdade. Então, às vezes, a mãe repartiu o armarinho dela junto com outra tecelã, amiga dela, porque às vezes não chegava a ter o suficiente, quando estava todos os tiares trabalhando, porque às vezes já teve épocas de ter, sei lá, 80% funcionando e 20% estava em manutenção. Então aí eles realocavam a pessoa para outro setor, para depois, quando aquele tiara voltasse a trabalhar, aí trazia novamente. Então precisava de armarinho, às vezes não tinha, às vezes elas se dividiam, mas era para isso que era feito. Muito legal. É. Quando era o horário da soldado, da entrada, esses 2 portões laterais eles ficavam abertos. Aí, né, os funcionários entravam. Do contrário, era dessa porta que você tinha acesso. Ela tinha uma fechadura muito bonita, bem antiga, né, para segurar o manual. E aqui tinha teve uma época que aqui foi a loja. Quando a loja saiu dali da esquina, teve uma época que a loja veio para cá. Eu não sei o que era antes de ser a loja aqui. Eu não lembro disso. Mas, aqui era a loja. Mas aqui, agora eu não sei se era aqui ou aqui. Era aqui, num desses 2 lugares, tu tinha que passar e puxar
tipo um alarme para que se tu estivesse carregando alguma coisa da fábrica, aquilo soava. Claro que aquilo não soava, aquilo eu acho que era por pré-determinado, será 4, 5 pessoas, ele acionava e aí revistavam aquela pessoa. Mas tu puxava, tipo uma sineta, e aí a sineta, se tocasse, tu entrava para a revista. Senão eu nunca entrei. Em todo o tempo que eu tive aqui, eu nunca entrei para a revista. Então era bem legal. Qual era a porta de entrada, Marilda? A porta, para os funcionários, eram as 2 grandes, porque era muita gente. Mas todo mundo, quando chegava aqui, tinha que entrar na fila para puxar essa manivela, né, não sei nem como era o nome daquilo, e aí todo mundo saía muita gente. Mas esses 2 portões grandes daqui do lado de lá ficavam fechados durante o dia. E aí quem queria ter acesso à fábrica, ou saísse mais cedo, ou alguém para perguntar alguma coisa, era pela porta do meio, que aí sempre tinha um guarda ali na entrada.